Quando ele era criança, ele soube que tinha uma síndrome que provoca atrofia muscular irreversível. De lá para cá, foram muitos movimentos. Luiz Ventura se tornou jornalista pela Universidade Santa Cecília, teve passagens pelo jornal A Tribuna, Portal Estadão, Rádios Globo e CBN São Paulo, Editora Abril, Diário do Comércio e também agências de comunicação corporativa. Há 5 anos, ele lançou seu blog Vencer Limites, atualmente hospedado no Portal Estadão, que aborda especificamente o universo da pessoa com deficiência, com foco em acessibilidade, inclusão, diversidade e cidadania. Luiz Ventura foi um dos coautores do livro Superação, um compilado de histórias de pessoas que venceram os limites impostos pela deficiência, que acaba de ser lançado, está fresquinho aí no mercado. Eu convido o Luiz Ventura para falar sobre pessoas com deficiência, mídia, sociedade e ativismo. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Pessoas com deficiência, inclusão, cidadania, ativismo. O que eu falo de ativismo não é aquela questão de você ir para a rua com uma bandeirinha, ficar brigando, batendo, discutindo. O que eu falo de ativismo é de posicionamento, de você saber o seu direito, de você entender o que você pode ou não pode fazer e brigar por isso. Eu esqueci. Este sou eu, com Photoshop. Informações rápidas sobre o blog. O blog Vencer Limites tem 5 anos, hospedado no Portal Estadão. A gente, recentemente, colocou o domínio vencerlimites.com.br para facilitar o acesso. O endereço do blog, tanto pelo Estadão como por esse, é o mesmo. Estamos nas todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+. Temos um canal no YouTube também. Esse número de telefone é o WhatsApp do blog. Eu tenho uma lista de distribuição de notícias do blog. Quando eu falo nós temos, na verdade, sou só eu, porque eu faço tudo sozinho nesse blog. Mais algumas informações rápidas. O blog estreou em 11 de setembro de 2012. Números de agosto, 183 mil acessos, segundo os relatórios que o Estadão me passa. A minha maior rede social é o Facebook. O facebook.com/vencerlimites tem 10.500 seguidores, mais de 700 reportagens publicadas em 5 anos. O número exato é 710, atualizada ontem, em 5 anos. Pois bem, vou voltar um pouquinho. Minha missão aqui hoje é defender novas formas de abordar assuntos relacionados ao universo da pessoa com deficiência, tanto em reportagens publicadas na grande imprensa, como em estratégias de comunicação de instituições que defendem pessoas com deficiência, que defendem direitos de pessoas com deficiência, que tratam de pessoas com deficiência. É importante destacar que eu estou falando de jornalismo. Eu estou falando de imprensa, de reportagens publicadas em veículos de imprensa. Eu não estou falando de perfis pessoais, de pessoas com deficiência que publicam o que querem na rede social, ou de pessoas que estão inseridas nesse universo de alguma forma e colocam informações pessoais. Eu não tenho autoridade para falar sobre o que cada um fala sobre a própria vida. A minha meta é falar sobre jornalismo, sobre imprensa, seja quando a matéria é publicada ou quando ela é sugerida. E tudo isso que eu vou falar para vocês tem base na minha vida inteira, dos meus 46 anos de vida, tem base nos meus 20 anos de jornalismo, tem base nos últimos 5 anos com o blog Vencer Limites, também tem base na minha vida de pessoa com deficiência. Só para vocês entenderem, a síndrome de Charcot-Marie-Tooth, ela provoca atrofia muscular progressiva, ela não tem cura, tem diversos tipos e subtipos, e ela cria dificuldades. Eu tenho dificuldades para caminhar, eu tenho dificuldades, algumas coisas com a mão, eu tenho diversos desvios de coluna, convivo com dores e tal, provocados por isso. E também, e principalmente, tudo que eu vou dizer aqui para vocês tem base em tudo que eu aprendi desde que eu falei pela primeira vez
eu sou uma pessoa com deficiência. Isso não foi na minha infância, isso não foi na minha adolescência, isso já foi na minha fase adulta, depois que eu já era jornalista, depois que eu já trabalhava como jornalista. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, há um entendimento equivocado sobre o que significa conviver com a deficiência, sobre o que significa ser uma pessoa com deficiência. Como eu estava dizendo para vocês, a primeira vez que eu falei sobre isso, a primeira vez que eu disse eu sou uma pessoa com deficiência, foi em 2006, quando eu telefonei para o Departamento de Recursos Humanos da Rádio CBN. A Rádio CBN procurava jornalistas para cumprir a cota da Lei 8.213, que é a lei de cotas. Eu fazia Aikido nessa época, e o meu mestre de Aikido, o sensei Nelson Wagner, falou, era casado com uma moça cega, que é a mãe dos 3 filhos dele, e, evidentemente, ele me conhecia um pouco mais profundamente por causa das minhas dificuldades ali no tatame. E ele falou, olha, você poderia fazer parte da cota de pessoa com deficiência em empresas, você poderia galgar benefícios e tal, mas eu não conhecia nada desse mundo. Eu tinha aquela ideia, que eu acho que quase todo mundo tem, de que pessoa com deficiência que pode obter tudo isso tem que ter uma deficiência visível, absolutamente ali, que você consegue entender. Uma pessoa que usa cadeira de roda, uma pessoa amputada, uma pessoa cega, uma pessoa surda. Mas eu não sabia nada sobre isso. No final da palestra, eu vou contar uma historinha sobre a minha passagem na CBN. O que eu posso dizer para vocês é que a minha passagem na CBN teve 5 anos, foi muito positiva, porque em nenhum momento na CBN ninguém questionou a minha habilidade de jornalista porque eu fazia parte da cota de pessoa com deficiência. Na verdade, as pessoas nem sabiam que eu fazia parte disso. As pessoas que ficavam sabendo ali em determinado momento ficavam até surpresas, exatamente porque também não sabiam, como eu não sabia, o que significa ter uma deficiência. Mas foi nessa época, a partir dessa minha primeira experiência, que eu comecei a prestar atenção nas reportagens que falam sobre o universo da pessoa com deficiência. De forma na imprensa, principalmente na grande imprensa, rádio, TV, internet, jornais, e eu não gostava do que eu via. Eu sempre dizia, eu não sou esse sujeito que está nessa matéria. Aquilo não me representa. Eu não faço parte desse mundo que vocês estão mostrando. E a minha primeira insatisfação, que, na verdade, é uma insatisfação que vem comigo até hoje, é com o tal do exemplo de superação. O livro Superação, do qual eu participei, não é um livro sobre pessoas com deficiência. Ele é um livro que fala do sentido correto da palavra superação, que é de você vencer os limites da sociedade, você ultrapassar barreiras, mas não só de pessoas com deficiência, de pessoas que passaram por situações transformadoras e obtiveram algum tipo de conhecimento a partir daquilo. O tal do exemplo de superação, utilizado nas reportagens, até hoje e tal, na minha avaliação, é repetitivo, é enfadonho, é preguiçoso e denuncia a falta de conhecimento sobre esse assunto. E aí eu cito a Stella Young. Stella Young é uma jornalista, uma comediante australiana, ativista dos direitos da pessoa com deficiência. Ela, infelizmente, faleceu em 2014, aos 32 anos. A Stella tinha ostogênese imperfeita, ou a síndrome dos ossos de vidro. Em abril de 2014, ela participou do TED, o congresso que apresenta a você as ideias que merecem ser disseminadas, né? E ela falou principalmente sobre essa questão do exemplo. Então, eu cito Stella. Pessoas com deficiência são vistas apenas como objetos de inspiração. Não somos pessoas reais. Estamos ali somente para inspirá-la. E eu continuo dizendo o que ela fala mais no vídeo, que ela diz o seguinte, eu sinto muito, eu vou ler, mas eu vou desapontá-los. Eu não estou aqui para inspirá-los. Eu estou aqui para dizer que todos nós temos sido enganados sobre o que é a deficiência, que a deficiência é absolutamente uma coisa ruim, e ela diz coisa ruim com C maiúsculo e R maiúsculo, e que viver com uma deficiência torna você uma pessoa excepcional. E ela diz o seguinte, não é uma coisa ruim e não torna você uma pessoa excepcional. O vídeo completo dessa entrevista, dessa palestra dela, que é espetacular, está na internet, ela é curtinha, tem uns 15 minutos, vale muito a pena você consultar.
Na minha avaliação, esse exemplo de superação é uma visão superficial e injusta do ser humano, porque, principalmente no caso da pessoa com deficiência, ela resume a pessoa à deficiência e acredita todo o sucesso dessa pessoa ao fato dela ter uma deficiência. E aí joga no lixo, joga no armário, joga para o fundo do baú. Capacidade, conhecimento, habilidade, vocação, treinamento, estudo, esforço, tudo isso vai por água abaixo, no tal do exemplo de superação. Professor Stephen Hawking. Acho que é o exemplo mais poderoso, mais radical de como esse discurso do exemplo de superação é um discurso equivocado. O professor Stephen Hawking é uma das maiores mentes da humanidade atualmente, pode ser citado como exemplo de várias coisas. Exemplo de genialidade, exemplo de inovação, exemplo de coragem, mas não porque ele tem a esclerose lateral amiotrófica, mas porque ele faz discursos poderosos, porque ele escreve livros importantíssimos e porque ele questiona conceitos científicos estabelecidos há mais de um século. Aliás, ele é bastante criticado por isso, né? E, ainda assim, o professor Hawking tem esclerose lateral amiotrófica e convive com as restrições que a ela provoca. Mas olha o que ele diz. Concentre-se no que a sua deficiência não impede você de fazer. Não valorize a deficiência ou a interferência dessa deficiência na sua vida. E é o básico. Vocês estão me vendo aqui hoje, o fato de eu ter sarcoma não faz a menor diferença na minha inteligência, na minha capacidade, na minha vocação para ser jornalista, nos meus gostos pessoais, na minha vida amorosa, íntima, etc. e tal. Na minha avaliação, pessoas com deficiência que convivem com os sociais podem falar sobre vários assuntos, sobre direitos e deveres, sobre obstáculos e conquistas, sobre qualidades e defeitos, e são capazes de cuidar da própria vida. Mas, como diz a Stella Young, elas são parabenizadas, porque conseguem sair da cama e escrever o próprio nome. Não é? E por que isso é feito? Eu entendo que isso é feito por falta de conhecimento, por falta de interesse no assunto, na grande imprensa, lembre-se que eu estou falando sempre de imprensa, evidentemente por preguiça, por preconceito e, infelizmente, para valorizar uma apresentação estigmatizada do cidadão com deficiência, para emocionar o leitor, para emocionar o ouvinte, para emocionar o telespectador, o internauta, seja lá quem for. Mas não há representatividade. Eu falei para vocês, eu não sou essa pessoa que essas matérias mostram. Não há o reflexo genuíno da pessoa com deficiência. Isso não existe nessas matérias. Ou, quando existe, é muito pontual. E aí, mais do que a abordagem, o que me preocupa é o resultado que isso provoca a partir dessa visão. Porque isso reafirma para o leitor, reafirma para o telespectador, reafirma para o ouvinte, de que a pessoa com deficiência é uma pessoa incapaz. É alguém que precisa de ajuda para fazer tudo e que não serve para mais nada a não ser para inspirar as pessoas. Não é? E aí, a partir dessa história do exemplo de superação, dessa falta de entendimento sobre o que é realmente uma pessoa com deficiência, nós começamos a encontrar na internet as diversas bizarrices que você vê por aí. Então, vamos ver algumas manchetes. Essa matéria da Tribuna, onde eu trabalhei 5 anos, em primeiro momento, você vai pensar o quê? Uma pessoa que usa cadeira de rodas, estava dirigindo o carro, e porque ela usa a cadeira de rodas, ela bateu o carro. Mas não é nada disso. Uma pessoa que estava dirigindo o carro passou mal. Teve lá uma queda de pressão, sei lá o que aconteceu, bateu o carro do lado e desmaiou no carro. O fato dela usar a cadeira de rodas é irrelevante. E, na verdade, a própria história é irrelevante. É um acidente de trânsito banal. Não aconteceu nada, nem a pessoa que bateu o carro se machucou. Mas o que a manchete diz? O cadeirante perdeu o controle do carro e bateu em outros veículos. Identificando a pessoa pela deficiência, resumindo a pessoa pela deficiência. Falta de conhecimento. Dentista se especializa em crianças especiais e pessoas com deficiência. Criança não é pessoa? Pessoa com deficiência é... Qual que é a correlação disso? A coisa da nomenclatura, do termo que você tem que usar para identificar a pessoa com deficiência, é uma evolução de conhecimento.
pelo menos de 2004 para cá, a gente já sabe que o termo correto é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência. Falando em jornalismo sempre, porque se um pai chama o filho de especial, se alguém vai ao Facebook para dizer meu filho é especial, meu filho é um anjo azul, como falam sobre crianças que têm autismo, ou seja lá qualquer outra coisa, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de jornalismo. O jornalismo tem que usar termos corretos, porque o jornalismo é feito para informar. E isso aqui está dizendo que o dentista se especializou em crianças especiais e pessoas com deficiência. Qual é a categoria aí? A pessoa especial, a criança não é pessoa? Absolutamente equivocado isso. Essa é clássica, não é? Preso em uma cadeira de rodas por 43 anos. A pessoa está acorrentada na cadeira, né? Está lá, nunca saiu de casa, está sendo torturada violentamente por seus parentes. Essa reportagem fala de um homem que, por causa de um diagnóstico equivocado, não fez um tratamento correto e ficava na cadeira de rodas. Quando descobriram o diagnóstico certo, ele fez o tratamento e saiu, parou de usar a cadeira de rodas. Nunca esteve preso na cadeira de rodas, né? O colega não está preso na cadeira de rodas, né? Imagina. E aí, esse é o termo. Avalia-se que a cadeira de rodas é uma prisão, de que a deficiência é uma prisão, que a deficiência é uma condenação. Absolutamente equivocado, não é isso. E agora vem a melhor de todas. 3 pessoas e 1 cadeirante foram presos. Aí você... né, o que se faz sobre isso? Essa é uma história também muito banal, porque 4 jovens assaltaram uma pessoa em algum lugar aqui de São Paulo e um dos rapazes usava cadeira de rodas. E essa matéria é real, todas essas manchetes são reais. Essa manchete aí ficou no G1, ela ficou algumas horas no G1, até que alguém lá se tocou que estava errado e colocou 4 pessoas, entre elas 1 cadeirante, porque tem que ter a história de que o cadeirante foi preso. Porque pessoa com deficiência não pode ser bandido, né? Pessoa com deficiência é unicórnio cor-de-rosa, saca? Não pode. Enfim. Continuando, daqui a pouco eu passo mais os slides, vou deixar essa manchetinha para a gente ficar pensando nela. O problema é que esse mesmo equívoco da apresentação equivocada da pessoa com deficiência acontece do outro lado. Acontece quando eu recebo as informações, as sugestões de pauta para falar sobre o universo da pessoa com deficiência, das instituições que representam essas pessoas, que apresentam essas pessoas. Porque se as redações usam essa construção equivocada, essa mensagem estigmatizada, superficial, essas instituições ainda caem no erro de apresentar sugestões de pauta assistencialistas, coitadistas, e esse círculo não termina. Então, assim, eu recebo, mas eu tenho um filtro muito forte. Mas grandes redações, por vários motivos, não têm esse filtro. Então, a sugestão que elas recebem é a sugestão que elas colocam no ar, que elas colocam na internet, que elas levam para o rádio, que elas levam para o jornal, levam para a revista. E aí existe uma pressa em mostrar o que é feito. É uma ânsia de ficar divulgando. Essa coisa de o novo equipamento de acessibilidade, a nova piscina. Esses termos chegam de avalanche para mim. Eu recebo, sei lá, 40, 50 e-mails sobre isso todo dia. E sempre com essa situação. O novo isso, o novo aquilo, a nova atividade, não sei o quê, a nova agenda, tarará. Mas não tem debate, não tem discussão. Ninguém propõe debate sobre acesso à educação, ninguém propõe debate sobre saúde, sobre acesso ao trabalho, que é uma coisa importantíssima, ninguém põe debate sobre lazer, sobre cultura, e fica tudo perdido. Cai-se sempre nessa coisa do exemplo, de fazer, vamos mostrar que fizemos isso, fizemos isso, fizemos isso. Falta, na minha avaliação, que é o que eu acho primordial, falta posicionamento dessas instituições, de falar o que elas pensam, de colocar para fora o que elas discutem dentro de casa, o que elas discutem nas reuniões, de dizer o que precisa ser dito. Para mim, esse posicionamento é primordial. Essa é a minha mensagem mais importante aqui hoje. Precisa haver. Por isso que eu falo de ativismo, por isso que eu falo de cidadania. Aí eu sempre me pergunto o seguinte: se essas instituições que cuidam de pessoas com deficiência, que representam essas pessoas, que defendem direitos, se elas não encontram tempo
para debater o assunto, para ampliar o debate, se elas não conseguem criar espaço para levar o conhecimento mais profundo e abrangente para a pessoa com deficiência, inclusive sobre ela, para o lado de fora, ficar falando sobre a mesma piscina, ficar falando sobre a campanha de doação, ficar falando sobre o concurso, o cadastro para o emprego, carteira de motorista, isenção para comprar carro e qualquer outro tema relacionado à pessoa com deficiência, não muda a percepção que a sociedade tem da pessoa com deficiência. Aliás, isso é até perigoso, porque isso não explica que benefícios previstos em lei não são vantagens, não é? Benefício não é vantagem. Isso não explica por que foi necessário criar uma lei que estabelece cota para a pessoa com deficiência numa empresa, porque, senão, ninguém contratava pessoas com deficiência. Não é? E ninguém... Assim, algum tempo atrás, eu ouvi uma frase: empresas procuram cadeirantes que andam, cegos que enxergam, surdos que ouvem. Que é exatamente isso. E essas matérias reforçam, essas pautas reforçam essa percepção. No primeiro momento, me parece que essa é a estratégia padrão de comunicação dessas instituições. Mostrar essas ações, uma depois da outra, uma depois da outra, uma depois da outra, e divulgar atividades em sequência. E eu estou dizendo isso porque eu recebo propostas desse tipo todo dia. E muitas eu descarto, porque eu não faço matérias com proposta coitadista, eu não faço esse tipo de coisa. Eu sempre busco o debate. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouco do que é que eu proponho, e se eu proponho, eu faço. Não é? Essa matéria é a matéria de estreia do blog, 11 de setembro de 2012. Desde o primeiro momento, quando eu criei o projeto do blog, eu falei, tem que ter debate, tem que ter opinião. Então, todas as entrevistas que eu faço, com todas as pessoas, eu quero opinião. Opinião de quem preside a instituição, opinião do RH da empresa, mas eu quero a opinião do funcionário da empresa, eu quero a opinião da pessoa atendida pela instituição, eu quero saber o que essas pessoas pensam sobre acessibilidade, inclusão, diversidade e cidadania. No caso aqui, é Dona Tereza do Amaral, que é do IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na foto do meio é o Moisés Bauer, na época ele era presidente do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o Namo, que é do Instituto Paradigma, psicólogo. Essa matéria de estreia, tem basicamente a opinião dos três sobre o universo da pessoa com deficiência. E aí, quando eu recebo pautas que falam, veja só, a minha empresa contrata pessoas com deficiência, eu falo, bacana, você cumpre a lei. O que é que isso tem de diferente? Eu não quero saber disso, eu quero saber qual é a sua proposta de inclusão. Qual é a sua proposta dentro da empresa para que essas pessoas se sintam pessoas, para que elas não sejam subutilizadas, colocadas no cantinho batendo carimbo. Eu quero saber qual é a prática inclusiva da sua empresa. Se você dá treinamento, se você dá capacitação, se você dá oportunidade para essas pessoas galgarem promoções na empresa, se elas foram contratadas com base em conhecimento e trabalham em funções para as quais elas se prepararam. Não adianta chegar para mim e falar, veja, a minha empresa contrata pessoas com deficiência. Lindo, maravilhoso. Mas se você não faz tudo isso, você está mentindo para mim e para os seus funcionários. Não é? Essa coisa que eu falei para vocês do posicionamento, de saber o que é que as pessoas pensam. Mais um caso de uma empresa, esse aqui é o Grupo CCR, que me falou, olha, contratamos pessoas com deficiência. Sensacional, mas o que é que vocês fazem? Tem prática inclusiva? Tem, beleza. Então, eu começo a avançar no debate e eu quero saber a opinião daquelas pessoas sobre isso. E um dos detalhes mais destacados por empresas, que dizem que, algumas dizem que é verdade, outras dizem que é mentira, e coloca-se tal, é que a pessoa com deficiência é difícil de contratar porque não há capacitação. É um cenário bastante nebuloso sobre isso, porque existem os dois lados, existe muita gente capacitada, existe muita gente que precisa de capacitação, mas isso não é só de pessoa com deficiência, isso é para todo mundo. E aí eu perguntei para ele isso, e ele me falou isso. As empresas assumem a função do Estado na preparação da pessoa com deficiência, destacando a questão da falta de acesso da pessoa com deficiência à educação. Essa matéria seria um prato cheio para todo mundo falar de exemplo de superação. Esse rapaz, ele é cego, ele tem uns 20 e poucos anos,
Ele é extremamente capaz, ele é líder de empresa, é um cara cheio de vitórias, e ele conseguiu recentemente uma bolsa para estudar em Oxford. E aí ele virou um símbolo nacional para estudar, que vai estudar em Oxford. E quando eu entrevistei ele, ele falou, todas as matérias que saíram sobre mim falavam sobre a minha superação, a minha capacidade, mas ninguém falou que eu tive oportunidade. Parece que eu fiz tudo sozinho, parece que eu sou um super-herói que consegui fazer tudo isso sozinho. Não é verdade. Eu tive várias oportunidades, eu estudei em boas escolas, eu tive acesso à educação, eu tive acesso a trabalho, eu tive acesso a oportunidades de emprego, e eu cresci por causa dessas oportunidades. E ele destaca, eu agarrei as minhas oportunidades, eu fiz essa força. Então, matérias que falam de pessoas com deficiência, e isso é uma palavra dele, como exemplos de superação que conseguiram tudo sozinha, estão enganando as pessoas com deficiência, porque parece que aquela que não faz tudo sozinha nunca vai conseguir nada na vida. Aqui é outra coisa a respeito dessa questão da acessibilidade, de quando alguém me fala, veja, o nosso projeto tem acessibilidade. Eu falo, ótimo, mas o que significa isso? Tem um monte de norma na internet que coloca acessibilidade, é fácil fazer do ponto de vista do projeto. Mas existe uma alegação de que a acessibilidade é uma coisa cara, que você não consegue colocar acessibilidade em determinados prédios porque é caro. Aí eu entrevistei o Leonardo Chirré, que é o responsável pela reforma da Fundação Bradesco, e ele me falou isso, o custo da acessibilidade é mínimo no projeto. O benefício é gigantesco porque é para todo mundo, o cenário é universal. E ele derrubou essa tese de que o custo é gigantesco. E aqui é essa coisa que eu falo do exemplo da luta, da força, da instituição falar para a pessoa com deficiência que ela tem direitos. A PAI de São Paulo tem feito muito isso, fiz uma matéria sobre ele, participei de alguns cursos lá, e eles levam a informação sobre direitos da pessoa com deficiência para a pessoa com deficiência, para ela entender que ela é um cidadão, para ela lutar pela própria cidadania. Eu contei para vocês que a minha participação na CBN foi muito positiva, porque ninguém nunca questionou a minha capacidade de jornalista. A maior parte do tempo que eu trabalhei na CBN foi na equipe da madrugada, meia-noite às 7 da manhã. Então, vocês imaginem o que um repórter da madrugada vê na cidade de São Paulo entre meia-noite e 7 da manhã. Teve um caso específico, uma situação pela qual eu passei, que mudou muito a minha percepção sobre mim, sobre o que significa ser uma pessoa com deficiência, o que significa o estímulo a uma pessoa com deficiência em determinadas situações. 11 de janeiro de 2011, 11/01/11, choveu absurdamente na cidade de São Paulo, aquela chuva que só São Paulo dá para você, e a gente estava fazendo rondas pela madrugada, e capa, galocha, câmera, celular, rádio, gravador, equipamento de rádio, né? E nós recebemos uma informação que no Jaçanã havia desabado um morro por causa da chuva. E aí eu quero que vocês tentem visualizar mais ou menos a situação. Eu cheguei lá, vi uma rua, desse lado onde vocês estão eram as casas, havia mais ou menos a mesma distância que nós temos aqui, um morro aqui bem alto, sei lá, uns 100 metros de altura, e lá no alto, moradias, uma área invadida, moradias bem precárias, né? E essas moradias colocavam canos para fora para jogar água, dejetos da cozinha, do banheiro, caíam ali na ladeira. Com aquela chuva caindo fortemente, mais os anos e anos daquilo desabando, a ladeira desceu. E foi bastante forte o negócio. Tinha umas árvores gigantescas caídas no chão ali e tal. Eu cheguei, comecei a entrevistar as pessoas, o bombeiro não conseguia chegar lá, porque, felizmente, não morreu ninguém, não pegou em casa nenhuma. E aí, mais ou menos até a metade da rua, a lama invadiu, todas as luzes da rua estavam apagadas, só as luzes das casas estavam acesas. A rua tinha uns 50, 60 metros de extensão. Eu fui entrevistando os moradores, um por um, até que eu parei no último morador, que era o mais antigo da rua, na frente da casa dele, e em frente à casa dele tinha um galpão de uma escola de samba que estava intacto. Estava conversando com ele estava me contando, ele falou dessa história das invasões, que as invasões minavam a terra aqui e tal. Quando eu estava conversando com ele, a gente escutava um barulho, um shhh, parecia chuva, mas não estava chovendo. Era o barulho da terra deslizando devagarzinho, bem toda molhada deslizando devagarzinho, e não havia como enxergar. Estava muito escuro. Eu colocava o celular aqui, chegava perto, colocava o celular, mas não dava para ver. Conversando com o moço aqui e tal, tinha um cachorro na casa dele, e o cachorro começou a ficar agitado. Começou a latir.
A mulher dele pegou o cachorro, colocou na coleira, o cachorro fazia força para sair, tentava puxar assim a coleira, e, de repente, o barulho do chiado começou a virar um... Parecia mar, o barulho de mar. E começou a tremer. O chão começou a tremer. Começou a fazer assim. E aí alguém grita, está desabando, o morro está desabando. Eu estava de costas. Eu virei, todo mundo começou a correr, e eu congelei, apavorado. Falei, e agora? O que eu faço? E eu, não sei se por causa do instinto jornalístico, eu comecei a tentar tirar foto do morro desabando, ou a tentar filmar o morro desabando, aquela coisa gigantesca. E eu travado ali, tentando ver o que estava acontecendo, todo mundo corre, pega cachorro, pega criança, corre para lá e tal. E aí, pam, pegaram no meu braço. Era o senhor, dono da casa, que falou, corre, corre. E eu falei, eu não corro. Por causa dos meus pés, por causa das minhas dificuldades, eu não corro. Eu tenho muita dificuldade para correr porque eu não tenho impulso para fazer isso. Quando você corre, você dá impulso. Para andar, para mim, é tranquilo. Para correr, é bem difícil. Eu falei, não corro. O que eu faço? Vou morrer, né? E fiquei ali travado. E aí, o galpão da escola de samba começou a fazer um... Começou a desabar tudo em cima e cravou um tronco gigantesco no telhado do galpão. Um barulho de explosão e eu tomei um susto. Tomei um susto, virei para o galpão, vi a lama começando a escorrer e vi todo mundo lá. Aí eu corri. Disparei. Corri, não lembro como, de galoche, tudo, corri. Pulei árvore, pulei galho, pulei tudo que tinha para pular, não sei como é que eu fiz tudo aquilo. Cheguei lá na pontinha, olhamos tudo, a coisa parou no meio, não pegou em nenhuma casa, mas tomei um baita susto. E o que aquilo me ensinou? Estímulo, não é? Eu mesmo, às vezes, não acredito no que eu posso fazer. E aí, quando alguém chega e fala para mim, você não consegue correr? Aí eu falo, só quando o morro desaba na minha frente, né? Obrigado.